Moçada, queridos, queridas, estamos aqui para conversar hoje sobre um assunto extremamente polêmico que ocupou espaços em questões do Enem em muitas oportunidades, principalmente na competência 2, mas também na competência 1. Por que não na competência 6, a questão do recurso hídrico? Eu estou falando do Oriente Médio, mais pontualmente a região de Gaza. E de forma indireta do conflito entre Israel e palestinos, Israel e povo da Palestina, maioria formada por árabes, né? A competência 2 pede para nós analisarmos, compreender as transformações do espaço geográfico a partir de conflitos, a partir de relações internacionais. A habilidade 6 pede para, a partir de mapas ou gráficos, interpretar o espaço geográfico. Então, já caiu no Enem, através de mapa do Oriente Médio, mapa da Palestina, mapa da região de Israel hoje, questões cobrando o mapa. Mas também a habilidade 7 pede para nós identificarmos o significado das relações internacionais, das relações de poder entre as nações. E aí cai muito conflito, cai muita treta, cai muita confusão. A habilidade 8, olha que loucura essa competência de relações internacionais. A habilidade 8 pede para tu dar conta das migrações, analisar a ação dos estados nacionais, no que se refere aos fluxos demográficos, fluxos populacionais, e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. A habilidade 9 pede para tu dar conta, comparar significado político de organizações políticas e econômicas, em escala local, escala global, escala regional. A ONU, por esse papel da ONU na criação do Estado de Israel, lá em 47, 48. E a habilidade 10 pede para tu falar de reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica. Então, moçada, nós estamos entrando numa competência de relações internacionais, relações de poder, de conflito, de treta, de confusão. E, embora essa aula foque muito mais em Gaza, ela foque muito mais na região da Palestina, eu não quero discutir o conflito desse ano, porque o conflito desse ano não cai. Vou te contar um segredinho, não cai na prova. Vai cair o conflito lá de trás, como já caiu. O conflito desse ano vai cair na prova daqui a 2 anos. Eu estou falando de Enem. Até porque vocês já estão tão cansados nas redes sociais de ver essa atrocidade entre o Estado de Israel e o Hamas, e os palestinos, e não sou eu que vou trazer esse assunto. Então, o que eu quero discutir com vocês é sobre Gaza, é sobre a região da Palestina, o que envolve isso. Beleza? Pensem que a região da Palestina está localizada na transição, Oriente Médio, mas na transição, está vendo no mapa aí, entre a África, o Egito, entre a Ásia, todo o Oriente Médio, Jordânia, a leste, Arábia Saudita, um pedacinho, mas também a Síria, a nordeste, o Líbano ao norte e o Mar Mediterrâneo ao oeste. Essas são as fronteiras. Uma região bastante pequena, a Palestina, e a Palestina é onde está localizado o Estado de Israel, e também a própria Europa. Então, entre o continente europeu, entre a Ásia e a África, eu tenho a região da Palestina. É uma região que o mapa da Bíblia acontece por ali, Jerusalém, lá está Hebrom, o Mar Morto, o Rio Jordão, o Monte das Oliveiras e a Península do Sinai. Quando tu lê a Bíblia, está lendo o mapa da Palestina, o mapa do Oriente Médio. E o Oriente Médio, você sabe, onde surgem as 3 grandes religiões monoteístas. Pela ordem cronológica, judaísmo, mais ou menos 50 milhões, talvez um pouco menos, de adeptos. Vou colocar essa informação precisa aqui para vocês.
Depois, o cristianismo, 1,6 bilhão de humanos professa a religião em que JC é a referência, e o próprio islamismo, criado ali, no Oriente Médio, Maomé, a história toda, vai ser um outro momento. Então, ali tu tem um mapa, tu tem o surgimento das três religiões abraâmicas, das três religiões monogâmicas. Mas a treta não é religiosa, a confusão não é religiosa. Nós vamos ver ao longo da minha fala, que vai levar um certo tempo, tá? Então, essa aula eu até recomendo que vocês assistam como uma minissérie. 20 minutos num dia, 20 no outro, 20 no outro. Não sei quanto tempo ela vai durar. Sei que eu estou muito disposto a começar. Então, quero falar da Palestina e principalmente Gaza. Gaza, que é onde a confusão está acontecendo agora. Fala, Gaza, parece um puxa, que baita território. Meu velho, 42 quilômetros por 12, 47 quilômetros de extensão, 41 quilômetros de extensão por 12 de largura. Isso é Gaza. Isso é. Mas vamos lá. Gaza está localizada. Gaza tem 365 quilômetros quadrados. É só isso. 365 quilômetros quadrados. É muito pequenininho. Diminuiu de tamanho, é bem verdade, é a região que pertence aos árabes, aos palestinos. Tem 41 quilômetros de extensão e 12 de largura, em média. 12 quilômetros é nada. 12 quilômetros é da tua casa até o centro da cidade, possivelmente. É isso. Ao oeste, o mar Mediterrâneo, falando de Gaza. Ao norte e a leste, o Estado de Israel. E ao sul, o Egito. Começa ali a Península do Sinai. População absoluta de Gaza, 2.106.000 habitantes. 2.106.000 habitantes. População relativa, o que é a população relativa? É a densidade demográfica. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. 5.772. É um absurdo. Cada 1 quilômetro por 1 quilômetro, tem 5.000 pessoas ali vivendo. É muita gente. É uma grande densidade demográfica. É uma população jovem. Populações jovens são características de países periféricos, países marginais, países que não controlaram o ímpeto reprodutivo, países que a mortalidade é baixa. Gaza tem uma população jovem. 41% tem até 14 anos. Muita criança para ser sustentada, muito recém-nascido. 28% tem de 15 a 29 anos. Aí já começa a falar da população economicamente ativa. 26,8% vai de 30 a 59 anos, que é quem sustenta, quem trabalha, quem traz o pãozinho para dentro de casa. E 4% acima de 60 anos. 4% somente. População jovem. O crescimento demográfico de Gaza, estou falando de Gaza, todo momento eu vou frisar isso para vocês, é de 2,8%. É elevado. Isso é quase um crescimento, tem a ver com a cultura, tem a ver com princípios religiosos, tem a ver com uma história, mas é de 2,8%. O Brasil, para vocês terem uma noção, é 1,17%. O Brasil teve 2,8%, 3% e 60%, no auge do seu crescimento demográfico. Quando a gente fala em crescimento demográfico, é natalidade e menos mortalidade, tá? O PIB anual é 2,93 bilhões de Gaza. Renda per capita 6.220 ano. Agora, Gaza sofre um grande bloqueio econômico imposto por Israel desde 2007. 2007 é quando, um ano após o Hamas ser eleito, e o Hamas toma medidas, segundo Israel, autoritárias e anti-ocidentais, ou anti-representante norte-americano na região, o Estado de Israel. Esse bloqueio econômico dá-se pelo espaço aéreo e pelo espaço terrestre também. Então, Gaza é uma região isolada. Mais do que isso, o PIB de Gaza, o Produto Interno Bruto, a riqueza produzida, 75% é do setor de serviços. Então, comércio, setor financeiro, educação, transporte, setor de serviços, setor terciário. Né? 21,1% é indústria, mas uma indústria precária.
uma indústria de um produto sem know-how, sem valor agregado, e 3% somente da agropecuária. Aí uma característica. Gaza é uma região de clima árido, um clima semiárido, uma região de pouca chuva, um índice de pluviométrico reduzido. É uma região também, só como curiosidade, é muito restrita, que não passa de 105 metros a altitude. Uma região baixa. E se é uma região baixa, a gente pode compreender, pode subentender, e dificilmente vai ter nascente de rios, né? Os rios nascem em regiões mais altas, por razões óbvias. Então, Gaza tem uma precariedade hídrica. Não tem água em Gaza. Assim como não tem petróleo na faixa de Gaza. Olha esse mapa que eu estou te mostrando aqui. Nesse mapa, tu tem o Estado de Israel, vou mostrar ele em um outro momento, o Estado de Israel, que ocupa 55% praticamente, hoje mais, da região da Palestina, e tu tem duas áreas em destaque. Gaza, pequenininho, mais a oeste, colado no Egito, mas também banhado pelo mar Mediterrâneo, e tu tem do outro lado a Cisjordânia. Essas duas regiões da Palestina foram destinadas aos árabes para criar o Estado Árabe Palestino, lá em 47, pós-Segunda Guerra, na divisão da Palestina, partilha. E os árabes, é bem verdade, nunca aceitaram essa divisão. Então, tu está enxergando o mapa, é sobre Gaza que nós estamos conversando. Vamos continuar. Eu disse que Gaza não tem água e Gaza também não tem petróleo. Então, como a gente observa, quando fala de Oriente Médio, o conflito por esse hidrocarboneto, pelo petróleo, que é o grande combustível da segunda revolução industrial, a gente também se ilude de que todo conflito envolve, então eu vou te dizer novamente, não envolve questões religiosas, não é o teu Deus contra o meu, não envolve petróleo, porque não tem petróleo na região da Palestina. Petróleo tu encontra, olha esse mapa, hoje aproximadamente 60% do petróleo do mundo, imagina no século XIX, era 80%, inventando esse percentual, na região, olha o mapa, na região do Golfo Pérsico, no Irã, aliás, aliado do Hamas, no Irã, no Iraque, no Catar, no Bahrein, Emirados Árabes Unidos, na própria Arábia Saudita. Essa é a região do petróleo. Essa é a região de quase todos os países da OPEP, a maioria dos países da OPEP. Aí tu tem petróleo. Não na Palestina, não em Gaza. Mas eu falava da questão hídrica. 79% da água que abastece o povo palestino vem do subterrâneo, águas subterrâneas. Então, tu vai drenar, vai sugar essa água. 97% da água bombeada em Gaza não atende os padrões da OMS. Então, a população de Gaza é uma população adoentada também, porque toma água poluída, água sem especificação necessária para a vida humana. E mais, a quantidade de água consumida por um habitante de Gaza é 84,2 litros por dia, por indivíduo, tá? A sugestão do OMS é que seja no mínimo 100. Então, existe um déficit hídrico para a população que vive na faixa de Gaza. Uma região extremamente pobre, que não recebe investimentos externos, até porque se posiciona contra o Estado de Israel, é que está à mercê da própria sorte. Como é que começa essa confusão? Antes de tudo, você sabe que aí existiam árabes, judeus, cristãos na região da Palestina, que durante o Império Turco-Otomano, durante o século XIX, inclusive, foi dominado primeiro por ingleses,
franceses, os impérios centrais. Houve uma disputa pela região da Palestina. Até que, com o contexto do imperialismo do século XIX, quase todo o território vai ficar sob controle britânico, a grande potência até praticamente a Primeira Guerra Mundial, né? Ou quase ela, e a França vai ficar com um pedaço do Líbano, ficar com o Líbano e um pedaço da Síria. Esse mapa é dividido no tal de Acordo de Sykes-Picot, no contexto da Primeira Guerra. A população judaica vive pelo mundo. Não há um projeto, durante boa parte dessa história, não há um projeto de criação de um Estado judeu, que hoje chama-se Israel. Eles vivem. É uma cultura. O monoteísmo ético mantém esse povo unido, princípios, liturgias. Onde quer que haja um judeu, existe um monoteísmo ético que vai sustentar. Então, o judeu vive pelo mundo. Mas, na segunda metade do século XIX, judeus de direita, judeus capitalistas, judeus com muita grana, resolvem criar o movimento sionista. Eu nem vou entrar na particularidade disso. O que é o movimento sionista? Eles acham que o povo judeu deve ter um canto para chamar de seu. Tem uma expressão, não sei se é uma piada, mas que o povo judeu trocava, no contexto da Segunda Guerra Mundial, 1000 anos de história por 10 anos de geografia. Eles queriam um canto, eles queriam um lar judeu. Alguns homens, não o povo judeu. Aliás, há muito judeu hoje contra o movimento sionista. Há muito judeu contra o Estado de Israel como está instituído. Esse é o movimento da direita judaica endinheirada na segunda metade do século XIX. Eles querem um lugar para chamar de seu, e de preferência que esse lugar seja a região da Palestina. Ali o patriarca Abraão, ali o passado, ali os hebreus, ali tem toda uma simbologia. Só que ali vivem árabes, na sua maioria islâmicos, e é difícil esse assunto. Então, há uma campanha do movimento sionista, alguns judeus, de criação do seu Estado. Não estou aqui para julgar, e acho até legítimo querer criar o teu Estado. Agora, onde? Em que circunstância? Quem ali vive? Em 1917, novembro de 17, acontece a Declaração Balfour. O que é a Declaração Balfour? É um documento do governo britânico, ministro, um alto funcionário, ministro britânico, que diz o seguinte: se a Inglaterra vencer a Primeira Guerra Mundial, e ela acaba vencendo, né, com apoio americano, toda a história que vocês conhecem, lá das aulas de história, de geografia mesmo, se a Inglaterra vencer, vai haver uma facilidade, vai haver uma cruzada, entre aspas, no sentido de criar na Palestina o Estado judeu. Tá? E como ficam os palestinos? Os árabes que ali vivem, nós vamos dar um jeito nisso. Como se eu desse um cheque, eu, governo britânico, os judeus, para convencê-los a me apoiar cada vez mais. Queria a Inglaterra convencer os judeus norte-americanos a apoiar os aliados, né, o povo do Ocidente, na luta, na disputa da Primeira Guerra Mundial. Então, a Declaração Balfour promete os judeus, e aí para os judeus sionistas, mas para o povo judeu, a criação do seu Estado na região da Palestina, que até então não estava muito definido, né? Muitos dizem, não sei da veracidade disso, que esse Estado poderia ocorrer no Congo, na Patagônia, inclusive na Amazônia brasileira. Vamos ver onde a gente cria o Estado judeu, mas os sionistas queriam na região da Palestina. Então, o movimento sionista, segunda metade do século XIX, a criação do lar judeu. Declaração Balfour, ficou claro a promessa da grande Inglaterra, dos britânicos, caso vençam
o Império Turco-Otomano, vence a Primeira Guerra, eles vão criar, na região onde vivem árabes, onde vivem um Estado judeu, nós vamos acertar com eles. Foi? Foi. Terminou a Primeira Guerra, ninguém cumpriu nada. A Inglaterra saiu bem melhor do que o Império Turco-Otomano, vai ser todo dividido. Os Estados Unidos entram na guerra, a vitória da França, Inglaterra, está adversária, aquela história toda, mas não cria o Estado de Israel. E continua a pressão dos judeus. Aí vai ganhando corpo, né? Aquilo que era só movimento sionista, agora tem outros aliados. Eu repito, há muito judeu que não quer até hoje a criação do Estado de Israel. Há muito judeu, inclusive ortodoxo, que acha que é uma contradição a criação do Estado de Israel, mas são pontos de vista. E quando a gente estuda história, geopolítica, geografia, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não, embora tu tenha a tua posição, tu não vai ser neutro, mas sempre de relativizar, sabe? Buscar o outro lado, tem que estar pensando lá de lá. Senão a gente brinca de mocinho e bandido. A gente cria uma visão maniqueísta da história, e quando a história nos apresenta surpresas, sabe? Então vai, teu ponto de vista, analisa sobre a ótica, mas, cara, cuidado em abraçar demais uma causa, porque a grande mídia influencia, porque as versões são as narrativas são as mais variadas. Vamos nessa? Vamos. Vem a Segunda Guerra e o Holocausto. Falam em 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, com gases. Aquela atrocidade cometida pelos nazistas, pela Alemanha nazista, pelos fascistas. O mundo está sensibilizado por demais. O mundo psicologicamente está abalado. Bom, em 48, a Declaração dos Direitos Humanos. Não é por acaso, né, cara? O que o mundo viveu de 39 a 45? O que o Hitler foi capaz de fazer na humanidade? Mexer com princípios, com valores, como igualdade, fraternidade, justiça, direito à crença, liberdade, democracia. Tudo isso está aflorado no final da Segunda Guerra Mundial. E pós-Segunda Guerra, em 47, vamos votar na ONU, presidida na ocasião por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Vamos votar na ONU a criação do Estado de Israel. Bem, em 47, o resultado foi o seguinte: 33 votos a favor. Países europeus. 13 votos contrários. Os povos árabes não querem dividir a Palestina. Aí é que está a questão. Já mostra essa partilha. E 10 abstenções. Estados Unidos e União Soviética votaram a favor do Estado de Israel. Os dois. Iniciando a Guerra Fria. As duas grandes superpotências inimigas votaram a favor. E a Inglaterra, que lá atrás prometeu para os árabes a criação de uma unidade árabe, mas também prometeu uma declaração Balfour, como nós afirmamos aqui, a criação do Estado de Israel. A Inglaterra se absteve, lavou as mãos e disse: se entendam vocês. Essa divisão, gurizada, ela vai deixar aproximadamente 55% da Palestina, está no mapa, 55% sob os cuidados de Israel. Israel vai pegar desde o norte, desde a região lá na divisa com o Líbano, com Líbano, isso, até o sul. 45% aproximadamente fica com os palestinos. Onde será o Estado árabe palestino? Olha esse mapinha aqui. Será na faixa de Gaza, que é o que nós estamos dissertando para vocês, e na Cisjordânia. Primeiro que os árabes não querem esse acordo, não querem essa partilha, porque eles vivem ali. Quem quer são alguns judeus, quem quer é o Ocidente, quem quer é quem tem medo dos árabes, inclusive por preconceito. Terroristas, os homens bombas, sabe? Essa máxima que criaram no Ocidente aqui, que o Eduardo Said chamaria de orientalismo.
Orientalismo é a maneira que o Ocidente pinta o Oriente. A burca, o machismo, o homem-bomba, o terrorismo, a incivilidade, como se nós fôssemos perfeitos, né? Mas, enfim, deixa eu continuar minha narrativa. Os árabes nunca concordaram com a divisão. Tá, mas se nós dividíssemos, quem ficaria como a parte? Parênteses. Desde a Declaração Balfour, cada vez migra mais judeu para a Palestina. Começa a sair dos cantos do mundo. Lá vai ser o nosso Estado. E, ao mesmo tempo, cada vez migra mais palestino, árabe, islâmico, talvez, para as regiões do entorno. A Jordânia, para o Líbano, para a Síria, para o próprio Egito. Então, começa a haver uma mudança da etnia naquela região. Uma mudança, inclusive, religiosa na região. E a briga não é religiosa. Com a promessa lá da Declaração Balfour, cada vez mais judeus migram para a regiãozinha da Palestina. E cada vez mais árabes saem dali, até que em 47 é votado. Eu volto, fechei o parênteses. Eu não quero dividir, mas nós vamos dividir. Tá, se eu aceitasse dividir, como seria? E eu diria para eles que eles não teriam continuidade. Que eles teriam um pedaço, na época era um pedaço maior do que é hoje, que Israel foi ocupando lentamente. Eu teria um pedaço lá na Cisjordânia, um pedaço na faixa de Gaza. E no meio vai ter um Estado inimigo, o Estado de Israel. Eu não quero dividir. Eu não quero ficar com a menor parte. Eu não quero ficar um enclave no meio, que é um Estado inimigo. Mas se tu não quer, o problema é teu. Em 48, então votaram a partilha da Palestina, a criação do Estado de Israel em 1947. Em 48, oficialmente, é criado o Estado de Israel. Estamos indo? É uma região da Palestina, a partir do movimento sionista, a partir da Declaração Balfour, a partir da correlação de forças pós-Segunda Guerra, a partir da sensibilidade planetária, do abalo psicológico causado pelo Holocausto, foi dividido. E agora? O Estado de Israel é um Estado legítimo. A ONU reconhece, criado em 48, 33 votos a favor, 13 contrários, 10 abstenções. Agora, a Palestina, os árabes que vivem na Palestina, os palestinos, não têm um Estado, porque não aceitaram essa, segundo eles, essa atrocidade, essa agressão. Em 49, a Primeira Guerra. Em 49, a famosa Guerra da Independência. Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque atacam o recém-criado Estado de Israel, o Estado armado, o Estado bélico, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem em papel. Na muralha de pé, mais um cidadão José cantava e canto grande, Racionais, o grande Mano Brown. Então, Israel é uma bandeira ocidental na região do Oriente Médio. Não há petróleo na Palestina, mas há petróleo nos outros países árabes vizinhos da Palestina. Eu preciso controlar. Um outro detalhe. Está próximo do Canal de Suez, próximo dessa ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, por onde o petróleo, há muito tempo, ao invés de dar uma curva, uma volta lá no extremo sul da África, pegou esse atalho criado em 1800, segunda metade do século XIX, com engenharia francesa, dinheiro inglês, Canal de Suez, que corta o Egito. Louco, né, cara? Corta o Egito. Então, está coladinho ali. Olha o que é essa geopolítica da região. Petróleo no Golfo Pérsico, o Canal de Suez, por onde transita os navios petroleiros, também essa transição de 3 continentes, toda uma cultura bíblica, uma cultura
israelense, uma cultura islâmica. Ali, cara, é um barril de pólvora, ali as 3 religiões monoteístas. É sobre essa região que nós estamos conversando. Só como em 56, Israel e França, apoiado por França e Inglaterra, tentam tomar o Canal de Suez, a famosa Guerra de Suez de 56, declara guerra ao Egito. A ONU vai intervir e tal, e seguimos a luta. Em 47, criação do Estado de Israel, e em 48, o Estado de Israel é definitivamente fundado, e em 49, a Guerra da Independência. Mas Israel vence, está armado, apoiado pelo Ocidente. Em 1967, olha só, lá na frente. Então, 47, volta ao Estado de Israel, a ONU. 48, cria o Estado de Israel. 49, Guerra da Independência. 56, a treta de Suez. 67, a famosa Guerra dos 6 Dias. Israel ataca o Egito. Israel está cansada de ser pressionada pelos países árabes. O Egito reage. A famosa durou 6 dias só. Só que durante a Guerra dos 6 Dias, Israel resolve partir para a ofensiva. Israel diz assim, cara, eu estou cercado de inimigos. Então, vou mostrar para eles que eles têm que se preocupar comigo também, mais do que me destruir, pensa o Estado de Israel. E o Estado de Israel, olha o que eu estou te mostrando no mapa, ocupa. A faixa de Gaza tinha sido destinada para os palestinos lá, e é verdade, não aceitaram lá em 47, 48. Ocupa a Cisjordânia, que também tinha sido destinada para os árabes palestinos, que não quiseram. Ocupa as colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, lá no nordeste de Israel, lá na Síria. Ocupa a península do Sinai. A península do Sinai, ela é egípcia, está colada, é verdade, em Israel, mas mostra. Então, ao ocupar as colinas de Golã, uma região alta onde nascem recursos hídricos, Israel está mostrando para a Síria queimando. Ao ocupar faixa de Gaza e vai depositar colonos judeus, vai transferir para lá uma parte ínfima da sua população e vai gerar uma economia nessa região que foi destinada aos árabes. Em 67, Israel está tornando-se expansionista também no território. Além do que foi destinado a eles, pela ONU, Israel mostra para os árabes, para os palestinos e para a Jordânia e para o Líbano quem é que manda. E ao dominar a Península do Sinai, imagina a importância simbólica, histórica, religiosa, os islâmicos e para o Egito. Israel diz assim, olha com quem vocês estão lidando. A famosa Guerra dos 6 Dias. Então, os tentáculos do Estado expansionista nesse momento. Israel toma conta de uma área maior que era o seu Estado. Em 73, os egípcios têm a tentativa de retomar a Península do Sinai, a famosa Guerra do Yom Kippur. Sadat é um líder, é um presidente egípcio, substituiu o Nasser, que era um cara, uma espécie populista, era um cara que falava com o povo uma linguagem muito simples, muito tranquila. Sadat substitui Nasser e tenta retomar a Península do Sinai. Toma um pau. A Guerra do Yom Kippur, é o Ano Novo Judeu e tal. E essa guerra de 1973, uma guerra que vai mudar a história do mundo, no seguinte sentido. Os árabes que produzem petróleo, que não é o árabe que vive na Palestina, mas no Irã, no Iraque e outros países do Golfo Pérsico, resolvem esconder o petróleo. O valor do barril do petróleo salta de 2,90 para 11,30 em alguns dias. Uma onda inflacionária toma conta do mundo. Vem a década perdida. O Brasil acaba criando o pró-álcool aqui em 75. Olha toda a mudança planetária. O dinheiro que era investido no Ocidente começa a ser investido em países do Oriente, Coreia, tigres asiáticos, Japão, em seguida, mais adiante, a China, a Índia. O Ocidente entra num buraco
E a grande recessão, a década perdida de 80, tem a ver com a guerra do Yom Kippur de 1973. Está vendo a cronologia? 47, 48, 49, 56, 67, 73 e 1979, um acordo. Um acordo entre Israel e Egito. O famoso acordo de Camp David. Acordo de Camp David. E que acordo é esse? O Egito será o primeiro país árabe na região e no mundo a aceitar a soberania do Estado de Israel. Em troca, a Península Sinai será devolvida em dois momentos. O primeiro em 79, quando o acordo se dá, e o segundo em 82. O Sinai foi devolvido para o Egito. O Egito reconheceu, na ocasião, a soberania do Estado de Israel, mas o restante do mundo árabe não aceitou esse jogo, não. Israel achava que era um grande passo geopolítico no sentido do reconhecimento do seu Estado, esse acordo. Não saiu exatamente como Israel esperava. Acordo de Camp David, 79. Em 1973, o Acordo de Oslo. 1993, me desculpem, o Acordo de Oslo. Esse Acordo de Oslo é um acordo em que o presidente norte-americano Clinton vai chamar um senhor chamado Isaac Rabin e o Yasser Arafat, presidente da OLP e tal, Organização de Libertação da Palestina, para criar a ideia de dois estados na mesma geografia. Esse acordo dá o Nobel da Paz a esses senhores. Acordo de Oslo, 93. Bom, quais são os grupos fundamentalistas ou os grupos que lutam, a maioria das vezes, contra o Estado de Israel, ou grupos que lutam pelo Estado árabe-palestino na região da Palestina? Nos anos 60 é criado a OLP, Organização de Libertação da Palestina. É um grupo que vai apelar para atentados terroristas, liderado por um senhor chamado Yasser Arafat, o grande líder árabe na região, que luta pela destituição do Estado de Israel, em alguns momentos pelo acordo com o Estado de Israel, OLP. OLP, de dentro da OLP saem vários grupos, tá? Um deles é o Jihad. O Jihad é um grupo sunista, aliado do Hamas, que foi criado em 87. A gente conversa em seguida. Jihad é um grupo radical. O Al-Fatah. O Al-Fatah é a maior facção da antiga OLP. O Al-Fatah é um grupo menos tenso. Conversa com Israel mais tranquilamente. O Al-Fatah tem atuação principalmente na Cisjordânia. Temos o Hamas, que é um grupo fundado em 1987, fundado no contexto da primeira intifada. Intifada são reações árabes, reações palestinas, que com paus e pedras, simbolicamente, né? Um lenço e uma pedra são tirados sobre a cabeça e lançados nos tanques de guerra israelenses. Israel é um estado extremamente armado, é um estado bélico. Os árabes não têm o mesmo potencial, longe de ter. Aliás, os árabes na Palestina não têm estado, né? Então, o Hamas é criado, o Hamas é eleito em 2006, eleito com 80% dos votos, na região de Gaza, para comandar Gaza. Em 2007, segundo o Ocidente, ele adota um perfil autoritário. Tem um outro grupo, chamado Hezbollah, que é um grupo xiita, que vive no sul do Líbano, financiado pela Síria e principalmente pelo Irã. Aliás, o Irã é um país inimigo, sabemos, de Israel, que sustenta, de certa forma, o Hamas, que hoje dirige Gaza. O Hezbollah é criado em 1982 para evitar o avanço das tropas israelenses no sul do Líbano e o domínio daquele país. É um grupo sectário, é um grupo
já fez guerra com Israel em 2006, a gente acompanha isso. Houve duas intifadas, em 1987 e a segunda em 2001, tá? Num outro contexto. Bem, moçada, o conflito atual é o conflito de um Estado bélico, apoiado pelo Ocidente, pela grande mídia, contra o grupo Hamas. Eu não estou aqui para passar pano nem para defender o Hamas. O Hamas é um grupo islâmico fundado em 87, que foi eleito em 2006, que se perpetua no poder a partir de 2007, que também não é anjo, não senhor, que começa as atrocidades, mas em nome dessa disputa, dessa geopolítica, é uma disputa territorial. Territorial. Tu está matando criança, está bombardeando hospital. Há planos, há projetos de vender o sul de Gaza para resorts às margens do mar Mediterrâneo. A população de Gaza está sendo pressionada a se refugiar no sul, naquela região que tem 12 quilômetros por 41, e quem sabe ali ir para o Egito, ou ter outro fim. O conflito que nós temos de um Estado poderoso, armado até os dentes, contra... Ah, mas o Hamas, eu não estou aqui defendendo o Hamas. Eu não vou passar pano. Hamas deve ser tudo aquilo que falam dele mesmo. Só que, moçada, em nome do interesse expansionista de Israel, expansionista, em nome do interesse do Hamas, tem muita coisa por trás que a gente nem sabe. Né? Eu costumo dizer que em geopolítica a gente conhece a ponta do iceberg. A gente não conhece o iceberg. Quem de nós já leu sobre isso? Quem de nós se informou a fundo? Uma região extremamente pobre, uma população jovem que não tem água para tomar, que o abastecimento de energia vem da cidade de Gaza e alguma coisa de Israel, sim, senhor, mas que não tem como sair dali, em que dos 2,106 milhões de pessoas, 1,7 milhão de refugiados, teve que se ir para ali porque não tinha outro caminho. É verdade que Israel retira os seus colonos da faixa de Gaza. 2006, 2005, 2005. Mas muito judeu mora lá. Estão loteando Gaza. A ANP, a Autoridade Nacional Palestina, ela tem uma cadeira na ONU. Ela não tem direito ao voto. É um país observador. Eu não quis entrar no conflito atual. Hamas bombardeou Israel, matou tanto Israel, vai. Eu não estou entrando nessa. Isso aí tu tem na mídia, tem tudo que é lugarzinho, tu tem acesso. Eu quis, na verdade, falar para você sobre a partilha, sobre esses conflitos maiores, que o Enem, quando cobrar, vai citar cada um deles, ou vai te dizer, olha, já aconteceram tantos conflitos, tal e tal ano. O Enem é muito explícito, não tem que decorar nada, tá? Não tem emprego em Gaza, tem fome em Gaza, não tem água em Gaza, não tem combustíveis em Gaza. E aí? E a humanidade está vendo tudo isso. E parece que a própria ONU e seus organismos. Eu acho que para a gente virar o que a gente se diz ser, nós teríamos que nascer de novo. Né? Falar de civilidade com esse povo, com esse conflito. Mas, enfim, cara. Tá bom, queridos? Então, sei que vocês estão de férias, não estão querendo me ver, os poucos que estão sem muito o que fazer. Ficaram aí com faixa de Gaza e o conflito na Palestina, narrado com conteúdo, com informação de sobra para quem vai encarar uma prova de Enem. Valeu? Tranquilo, continue as férias. A quarta que vem nós voltamos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Beijo a todos.